Cada ser vivo tem o seu próprio habitat natural. Assim, eles podem ser estudados através da geografia. E é esse o objetivo da nossa apresentação: demonstrar com mapas e imagens como os seres vivos se distribuem pelos continentes do nosso planeta. O nosso planeta tem uma história natural muito longa. Desse modo, seres vivos foram se distribuindo por continentes, que já não existem e também novos que surgiram. Conforme os novos continentes foram se desenvolvendo, os seres vivos foram se adaptando aos novos ambientes que têm faunas e floras singulares. Hoje, a configuração dos continentes possui 6 grandes principais, sendo esses a Europa, Américas, Ásia, África, Oceania e Antártida. Cada uma das regiões naturais estão em diferentes zonas climáticas do nosso planeta. Logo, sua fauna e flora é muito diversa. Nesse trabalho falaremos dos principais. O continente americano foi recentemente ocupado por humanos, porém sua história natural é uma das mais antigas do mundo. Por lá passaram antigos anfíbios, répteis e mamíferos gigantes. Hoje, sua enorme extensão de norte a sul abriga uma das maiores biodiversidades do mundo, com florestas de todos os tipos e todas as ordens de animais. O continente americano se destaca pela grande extensão norte-sul de aproximadamente 15 mil quilômetros, sendo o segundo maior continente do mundo. O continente americano apresenta grandes cadeias de montanhas, rios caudalosos, diversos tipos de clima e grande variedade de paisagens naturais. Coiote, às vezes é chamado de chacal americano por zoológicos. É um mamífero, membro da família Canidia e do gênero Canis. Os coiotes são encontrados apenas na América do Norte e Central. Geralmente vivem só, mas podem se organizar em matilhas ocasionalmente. A águia careca é um predador oportunista que se alimenta principalmente de peixes, que mergulha sobrevoando a superfície da água e apanha com suas garras. Ele constrói o maior ninho de qualquer pássaro norte-americano e um dos maiores ninhos de árvores já registrados para qualquer espécie de animal. A anta brasileira, ou simplesmente anta, também conhecida por tapir, é um mamífero perissodáctilo da família dos tapirídeos do gênero Tapirus. Vive desde o sul da Venezuela até o norte da Argentina, em áreas abertas ou florestas próximas de cursos de água, com abundância de palmeiras, sendo esta sua principal fonte de alimentação. Na África, berço da civilização humana, existem inúmeros grandes animais, principalmente mamíferos da megafauna, que vivem em um ambiente tropical com florestas e savanas, e também 2 grandes desertos. Estes animais são exemplos de como ambientes onde há grande disponibilidade de água podem se desenvolver. Continente com aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados. É o terceiro continente mais extenso, está em segundo lugar como o mais populoso, com cerca de 1/7 da população mundial e tem um total de 54 diferentes países independentes. O clima africano é bem diversificado. Nas regiões central e centro-oeste, domina o clima equatorial. O clima tropical é predominante no território. Já o clima desértico atua desde o centro-sul até a ilha de Madagascar, enquanto o clima mediterrâneo é manifestado no extremo norte e no extremo sul do continente. A vegetação se organiza de forma muito parecida com as regiões climáticas. As florestas equatoriais estão presentes na porção equatorial. A savana está na região mais seca, ao norte e ao sul da África. Os estepes estão entre as savanas e os desertos. Os desertos são compostos por vegetação rala, com possível existência de oásis, e a vegetação mediterrânea está presente nos extremos do continente. Os animais de Madagascar. O leão, de nome científico Panthera leo, tem como habitat natural as regiões da planície ou savana. Vive em clima tropical e são carnívoros. A girafa, de nome científico Girafa camelopardalis, tem como habitat natural as savanas, pastagens, terra árida, seca e florestas. Vive em clima tropical e são herbívoras. A zebra da montanha, Equus zebra, a zebra da planície, Equus burchelli, e a zebra de greve, Equus greve, têm como habitat natural as savanas tropicais da África Central. Vivem em clima tropical e são herbívoras. O hipopótamo, de nome científico Hippopotamus amphibius, tem como habitat natural Puerto Triunfo, Antioquia e Doradal na África. Vivem em clima de savana tropical e são herbívoros. Os lêmures, de nome científico Lemuriformes,
tem como habitat natural a ilha africana de Madagascar ou pequenas ilhas vizinhas. Vivem em clima tropical e semiárido e se alimentam de folhas, frutos, ovos, pequenos vertebrados e insetos. A Ásia, o maior dos continentes, contém toda a história do planeta registrada em suas rochas e em seus animais gigantes e raros. Os pandas e gorilas gigantes deixaram de existir, porém, ainda hoje, elefantes, rinocerontes e tigres ainda fazem parte de sua fauna. O continente asiático é o maior continente tanto em área como em população, e abriga 3/5 da população mundial. A vegetação do continente também varia bastante por causa do seu clima e relevo. As principais são taiga, tundra, estepes, pradarias, savanas e florestas equatoriais. A Ásia abriga muitas formas de vida além dos seres humanos, e é sobre essas formas de vida que nós vamos falar agora. O macaco fuscata é também conhecido como macaco japonês, e vive no sul do Japão. Eles habitam florestas localizadas a 5.000 metros de altitude. É um animal onívoro, come desde plantas a pequenos animais. É um macaco terrestre, passa a maior parte de sua vida no chão, e está acostumado a baixas temperaturas, pois seus pelos têm camadas isolantes, o que permite que eles passem seus dias em fontes de água quente e caminhem na neve sem sofrer de hipotermia. O tigre de Bengala é o maior tigre das 6 subespécies restantes. Vivem nas regiões da Índia, Nepal e Butão. Os tigres costumam marcar território expelindo substâncias fortes em árvores e arbustos. São animais territorialistas e sempre estão em conflitos para manter seu território. Esses tigres são nadadores natos e costumam caçar animais aquáticos e outros predadores, como lobos e leopardos. Ele está ameaçado de extinção por conta da sua caça ilegal e destruição de seu habitat. Os ursos pandas vivem em florestas de bambus. Eram encontrados em todo o sul e leste da China, mas por conta do desmatamento passaram a viver em poucas florestas de bambus no país. O seu maior predador é o leopardo das neves, mas o panda pode evitá-lo, escalando em árvores e nadando, ou pode lutar, usando sua mordida que pesa mais de 150 quilos. Os pandas costumam viver 20 anos na natureza e são animais herbívoros onívoros. A Oceania é um mosaico de ilhas em uma área do tamanho de um continente. Cada ilha possui fauna e flora únicos. Lá há grandes ilhas, como a Nova Zelândia e a Austrália. Crocodilos, as incríveis aves do paraíso e répteis voadores de Bornéu fazem parte de sua fauna. A Oceania é um continente localizado entre os oceanos Índico e Pacífico. Encontra-se no hemisfério sul, sendo formado por 14 países insulares e 4 principais regiões: Australásia, Melanésia, Micronésia e a Polinésia. Possui cerca de 37 milhões de habitantes, o que corresponde a apenas 0,5% da população mundial. Dragão marinho. Seu nome científico é Philopteryx taenitalus. Podemos encontrar ele nas águas do litoral sul da Austrália, mais especificamente todo o litoral dos estados da Tasmânia, Austrália Meridional e Vitória, o sudoeste do litoral de Nova Gales do Sul e o sul e sudoeste do litoral da Austrália Ocidental. O dragão marinho comum pode atingir até 45 centímetros de comprimento e possui elaborados apêndices permanentes em forma de folha que utiliza para se camuflar entre as algas. Ele não tem escamas, mas é revestido por diversas placas ósseas, armadura bastante eficaz na proteção contra predadores. O diabo da Tasmânia, nome científico dado como Sarcophagus harris em homenagem ao explorador George Harris, é um mamífero marsupial, assim como o canguru, o coala e o gambá. Seu nome popular é dado graças ao lugar em que habita, a ilha da Tasmânia pertencente à Austrália. Inicialmente, o animal foi visto pelos colonizadores europeus como uma ameaça aos rebanhos domésticos, sendo então caçado e, consequentemente, tendo significativa redução populacional, e estão ameaçados de extinção até hoje. Sua aparência assemelha-se à de um urso, sendo um animal robusto e musculoso, com pelagem escura e manchas brancas em certas regiões do corpo. Seus dentes molares são adaptados à sua dieta, em que consome geralmente carcaça de animais mortos. Além disso, eles também podem caçar animais de pequeno porte. É encontrado em vários tipos de habitat, incluindo até áreas urbanas. Contudo, prefere regiões de bosques e florestas conhecidas como esclerófitas. São animais solitários e pouco territoriais. Ornitorrinco, Ornitorrinco zanatinus, apresentando como principal característica o fato de ser um mamífero que põe ovos. Ele é o único representante da família Ornitorrhynchidae. Esse animal é bastante peculiar e apresenta algumas características em comum aos demais mamíferos, com a presença de um bico, membrana nas patas e ferrões ligados a uma glândula de veneno. O ornitorrinco é um mamífero de pequeno porte. É um animal de hábito noturno e que passa a maior parte do tempo na água. Assim como os demais mamíferos, apresenta um corpo coberto de pelos que nele são impermeáveis. O ornitorrinco é um animal carnívoro e alimenta-se principalmente de invertebrados que habitam no fundo dos corpos d'água, como insetos e moluscos. Seu bico possui receptores que o auxiliam a encontrar o alimento, pois identificam sinais eletromagnéticos emitidos pelos músculos de outros animais. Região em condições em que vive, o ornitorrinco é endêmico da Austrália, onde é encontrado no leste de Queensland e de Nova Gales do Sul, no leste, centro e sudoeste de Vitória, Tasmânia e Ilha King.
A espécie está extinta na Austrália Meridional, onde era encontrada nas colinas de Adelaide, na cordilheira de Mount Lofty. A espécie é dependente de rios, córregos, lagoas e lagos, podendo também ser encontrada em represas e diques para irrigação. A distribuição geográfica mostra considerável flexibilidade tanto na escolha do habitat quanto na adaptabilidade a uma variação de temperatura. A espécie é capaz de enfrentar tanto as altas temperaturas das florestas tropicais de Queensland como áreas montanhosas cobertas por neve em Nova Gales do Sul. A distribuição atual do ornitorrinco mudou muito pouco desde a colonização da Austrália. Continua a ocupar grande parte de sua distribuição histórica. Calopsita, Nymphicus hollandicus. A ave calopsita é nativa da Oceania. Ela foi vista e descrita pela primeira vez na Austrália em 1792, através de relatos científicos. Passou a ser domesticada a partir de 1838, quando o famoso ornitólogo inglês viajou à Austrália em busca de conhecimento sobre a fauna do país. O continente europeu tem uma longa história natural. Esse território começou a se formar na época dos dinossauros e chamava-se Laurásia, e era um gigantesco arquipélago com grandes animais. Com a chegada do período Cenozoico, as grandes planícies europeias se formaram e passaram por mais de 20 eras do gelo, onde os grandes mamíferos como os mamutes reinaram. A Europa é o componente noroeste da maior massa de terra do planeta, conhecido como Eurásia. Seu relevo mostra grande variação dentro de áreas relativamente pequenas. As regiões do sul são mais montanhosas, e enquanto se move a norte, o terreno desce dos altos Alpes Pirineus Carpados, através de planaltos montanhosos, baixos planícies do norte, que são vastos a leste. Urso branco. Encontra-se uma parte no extremo do norte da Europa, Groenlândia, Rússia e Noruega. Apesar de seus pelos brancos, sua pele é preta, uma característica que ajuda na absorção de calor. São diretamente dependentes do gelo atualmente, com o aquecimento global. Essa espécie está classificada como vulnerável na lista vermelha de espécies ameaçadas. Lobo. Vivem geralmente em alcateias, mamífero canídeo do gênero Canis, da família dos cães e raposas. Podem viver 10 anos na natureza e o dobro em cativeiro. Cervo vermelho. Dentro da família do cervo, é o terceiro de maior tamanho, é superado apenas pelos alces e pelo uiapiti. Na Europa, encontra-se na Península da Crimeia, Espanha, Córcega, Sardenha, Noruega, Suécia e Ilhas Britânicas. Ibex ibérico. Capra pineraica, conhecida em Portugal apenas por cabra montesa. No passado, se encontrava no sul da França, Andorra, Espanha e Portugal. E atualmente encontra-se principalmente nas áreas montanhosas de Espanha e do norte de Portugal. A Antártida é um continente com montanhas de gelo, em cima de suas rochas. Antes do que hoje é a Antártida, possuiu uma incrível floresta tropical, com dinossauros diversos. Hoje, uma fauna muito diferente vive lá, com grandes mamíferos marinhos, principalmente baleias, mas há focas, pinguins de várias espécies e uma incrível quantidade de peixes, muitos ainda desconhecidos. Antártida, continente coberto por montanhas de gelo, tem uma história natural muito rica. No Mesozoico, possuiu uma fauna diversa de répteis, incluindo grandes dinossauros, que viviam em uma floresta tropical no antigo supercontinente de Gondwana. Hoje, possui uma rica fauna composta principalmente de mamíferos marinhos, como baleias e focas, e também aves, como albatrozes e pinguins.